Olá, sou a Camila Barra, da Minha Dupla Cia, e a gente está começando agora a nossa aula 2 da oficina Entrelaça Contação com Teatro. Hoje, na nossa aula 2, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de uma história, quais as partes que se divide uma história para que a gente possa estudá-la e contar ela da melhor forma. Estão prontos? Agora a gente vai estudar aqui sobre a estrutura de uma história. Como a gente pode dividir ela em partes para a gente poder estudar e entender melhor a história. Claro que existem muitas maneiras, muitas pessoas diferentes que ensinam métodos diferentes de como estudar uma estrutura de uma história. A gente vai apresentar aqui um método que a gente aprendeu com a Ino Source em uma oficina com ela há alguns anos atrás. Ela que é uma grande contadora de história que hoje mora no Reino Unido e é uma grande referência na área. Então vamos lá, vocês vão ver que essas estruturas vocês podem aplicar em histórias, mas também vocês vão poder aplicar em filmes, séries e perceber que ela funciona. A primeira parte que se coloca numa história é o que a gente vai chamar aqui de Era uma Vez, que é o momento em que o contexto da história é apresentado. Então a gente vai dizer ali onde ela se passa, quem são os personagens, qual a relação entre eles. E logo depois vem a segunda parte, que é o Todos os Dias, que é onde vai ser apresentado a rotina. É algo que sempre se dá, como as coisas são, qual é a organização natural ali naquele espaço entre aquelas pessoas. Para que na parte 3 seja introduzido algo diferente, né? Então a gente vai chamar essa parte 3 de um dia, que é quando algo acontece que rompe com essa rotina que foi apresentada anteriormente e a partir dali tudo muda e a nossa história se engaja e acontece. Então, depois do um dia, a gente tem a quarta parte, que a gente vai chamar de então. É quando acontece algo que é uma consequência daquela parte anterior, daquele um dia, daquele grande acontecimento que rompeu com a rotina. Então, por conta daquilo que aconteceu, os personagens resolveram fazer uma grande pesquisa, resolveram sair pelo mundo, eles brigaram entre si, eles se distanciaram, eles viraram namorados, enfim, tudo pode acontecer, esse primeiro acontecimento, fruto desse primeiro rompimento. E o então, ele pode acontecer várias vezes durante a história. Toda vez que entra um novo personagem, um novo acontecimento, uma nova situação, e tem uma virada, né, uma nova informação é colocada na história, você pode considerar como um momento de então. Então você pode ter um então, dois, três, quatro durante a sua história, e eles vão caminhando até chegar no finalmente, que é a parte final da sua história, que é quando a última grande coisa acontece, né, que culmina na resolução da história, na conclusão. Então, essa história dentro dessa estrutura pode ter de 5 a 8 partes, mais ou menos, que vão servir para a gente ter um estudo, uma clareza sobre quais são as informações importantes que precisam ser contadas, que compõem aquela história. Para a gente, enquanto contadora ou contador de história, é muito importante a gente ter muita ciência de quais são as informações essenciais para a gente não ficar protelando durante a contação de história e dando muito detalhe, muita informação, que em vez de fazer a história avançar e ficar interessante, faz ela ficar chata e repetitiva e enfadonha, sabe? Então, para a gente entender melhor essas partes, eu vou pegar a Maria Menina, aquela contação que a gente sugeriu que vocês assistissem, nossa, da Minha Dupla Cia, e vou explicar, dentro dessa estrutura, como fica cada uma qual é a parte da história que cabe dentro de cada uma das partes da estrutura. Era uma vez, né? A primeira parte, dentro da Maria Menina. Como é esse Era uma Vez? Quando a gente inicia a história, a gente conta que existia uma cidade muito antiga, que tinha uma lenda muito antiga que falava mal de cabelos revoltosos, de cabelos diferentes, e que introduz as personagens, né? A Maria Menina e a tia da Maria Menina e a relação entre elas. A tia da Maria Menina foi quem prendeu o cabelo da Maria Menina porque ela não gostava. Então toda a situação foi colocada ali, que é a Maria Menina ter um cabelo preso por conta da cidade onde ela mora, da tia dela e etc. A segunda parte, né, o que a gente chamou de Todos os Dias, pra gente, na história da Maria Menina, é quando a gente introduz a rotina da Maria Menina. Ou seja, quando a gente fala que o tempo passa e durante essa passagem do tempo, a Maria Menina tá sempre fazendo a sua rotina com o seu cabelo preso. Aquilo é comum, cotidiano para ela. Até que um dia, e aí a gente vai pra terceira parte da história, né, um dia, ela começa a sentir uma dor de cabeça, né? Então, de repente, ela sente essa dor de cabeça que muda tudo. A partir daquela dor de cabeça, a Maria Menina
percebe que ela precisa encontrar uma cura e todo um movimento acontece que vai levar para a quarta parte da história, que é quando ela então resolve sair pelo mundo em busca de uma cura para sua dor de cabeça. E esse primeiro então, né, quando a Maria Menina vai sair pelo mundo, passa por várias aventuras, vai culminar no segundo então, que é quando uma nova informação é colocada, que é um momento maravilhoso, né, da história que a gente dá grande importância, que é quando ela pula para a Lua e conhece a Mestre da Lua. Entra uma nova personagem, um novo então. Dentro dessa relação, ela ganha um objeto. E é esse objeto que a Maria Menina ganha da Mestre da Lua, ganha uma grande importância na história. Então é um momento de uma outra virada, né? Um outro então, que é quando a Maria Menina começa a tentar descobrir para que serve aquele objeto. Determinado momento, ela finalmente descobre para que serve aquele objeto. Então vamos para a última parte da história, que é quando ela descobre, toca o objeto, seu cabelo se solta, sua dor de cabeça passa, e tudo se resolve e ela percebe que ela tem que sair pelo mundo, soltando o cabelo de todas as meninas, de todos os meninos por aí. Então agora a gente viu como que se aplica, né, como para entender melhor a sua história a partir dessa estrutura. E também para você que gosta de escrever, que quer escrever suas próprias contações de história, ter essa estrutura em mente ajuda muito a você saber como é a relação da história, para se relacionar bem com o público, com a história que você está construindo, né? Para não se perder nessa história. Bom, agora que eu já expliquei para vocês como é importante a gente estudar a estrutura de uma história, para que a gente possa saber qual é a essência de cada parte da história, não ficar enrolando na nossa contação, tá sempre avançando para que a nossa contação de história se torne dinâmica, divertida, interessante para quem está assistindo. Eu vou agora colocar para vocês um exercício, uma proposta de jogo para que a gente possa afunilar ainda mais a nossa relação com a história, estudar ainda mais essa objetividade, né, esse entendimento profundo sobre o que é a essência de cada parte da história. Que é o seguinte, é você pegar essas partes, né, que você vai ter dividido a sua história e dar um nome com uma palavra, duas, no máximo 3, se for necessário, que seja assim a coisa mais importante, o acontecimento mais importante, o ponto mais importante que se dá dessa história. E a partir dali, daquele título daquela parte, você vai criar com o corpo uma imagem. Isso vai ajudar o seu corpo, né? A gente está aqui sempre trabalhando com o corpo, a memorizar o que é a essência daquela parte, daquela história. Então vamos entender aqui na história da Maria Menina, né? A gente dividiu em 7 partes. Primeira parte da história da Maria Menina, a gente deu o nome de cabelo preso, que é muito importante que nessa parte a gente fale que o cabelo da Maria Menina está preso. Na segunda parte, demos o nome de rotina. Terceira parte, dor de cabeça, que é quando é colocada essa questão que muda tudo na vida da Maria Menina, a dor de cabeça. Quarta parte, viagem. Quinta parte, mestre da lua. Sexta parte, objeto esquisito, porque quando ela ganha esse objeto, tudo vai se transformar e vai culminar na 7ª parte, que a gente botou o nome de liberdade, que é quando tudo acontece, tudo muda para ela. Agora, a Natália vai mostrar para vocês como vai ser esse exercício das imagens. Ela vai fazer uma imagem como uma fotografia com o corpo dela para cada uma dessas partes e vocês vão poder ver como que vai sucintar o entendimento que para ela, a Natália, tem em cada uma dessas partes. E você pode também, quando estiver fazendo isso na sua casa, realmente tirar uma foto do seu corpo naquela posição para que você possa estudar essa sua relação com a essência dessa parte da história. Chegamos ao final do segundo vídeo da nossa oficina online. Mas antes de encerrar, eu gostaria de propor para vocês um exercício. Em casa, pegue a história que vocês estão trabalhando e divida ela de acordo com essa estrutura que nós trabalhamos em aula. E para completar esse estudo, divida a sua história em partes de acordo com os estados emocionais. Por exemplo, nessa parte eu vejo que há alegria, nessa tristeza, raiva, que assim nós vamos desenvolvendo a sua apresentação da sua contação de histórias. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima!